Olá, meus queridos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, a gente aqui conectados pela internet para, nesta quinta-feira, cultuarmos juntos e adorarmos ao único Deus vivo e verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, aquele que em Cristo nos salvou do poder do pecado, do poder de Satanás e do poder da morte. Nós vamos buscar a presença de Deus em oração, depois de lermos o texto. Depois de lermos o texto na carta aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 1, 2, 3 e 4. Filipenses 2, até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, algumas exortações de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos porque tu continuas cuidadoso em nos dares as instruções necessárias e suficientes para vivermos aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, para vivermos de maneira cristianizada a partir da nossa conversão a Cristo. E agora, bendito Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós lhe pedimos a bênção do Senhor sobre o estudo desta noite. Que a tua graça esteja sobre este teu servo, que recebeu do Senhor a palavra, para ministrar aos nossos corações. Que teu Espírito esteja com a sua mente, os seus lábios, a sua comunicação na transmissão da palavra agora. Mas que este mesmo Espírito esteja com a mente, com os corações daqueles que vão receber a palavra, para que recebam com alegria, com contentamento, para que recebam com extrema vontade de trazer o que receber para as suas práticas na vida. Sê conosco, Pai, e nos guarde. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Crescimento cristão e maturidade espiritual.
Eu já falei para você várias vezes que Deus, no seu grande cuidado de Pai Celestial, nos deu, principalmente no Novo Testamento, a revelação necessária, a revelação suficiente, para que após o nosso novo nascimento em Cristo, que a Bíblia chama de conversão, a gente pudesse, no uso da palavra da verdade, crescermos na nossa vida cristã e amadurecermos na nossa vida espiritual. E o texto desta noite nos sinaliza que uma das áreas deste crescimento é a paciência e a capacidade de compreensão do nosso próximo e para com o nosso próximo. O crescimento cristão e a maturidade espiritual nos levam ao entendimento e à paciência na maneira como nós devemos nos tratar uns aos outros. Existe uma educação cristã, uma educação com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que orientará o nosso relacionamento. Quer a gente seja uma pessoa temperamental, uma pessoa nervosa, uma pessoa calma, uma pessoa serena, quer sejamos pessoas tranquilas, não importa que tipo de temperamento ou de personalidade nós tenhamos, uma verdade, uma única verdade deve regulamentar e regular a nossa vida e os nossos procedimentos. A paciência e a compreensão uns para com os outros. Quando numa comunidade como a nossa, por exemplo, a IBV Nova, existe falta de compreensão e de entendimento, quando nós vivemos de maneira egoísta ou de maneira egocêntrica, a ausência desse crescimento sempre traz ao todo da igreja e a cada crente individualmente dificuldades que se tornarão impedimentos para que alcancemos os nossos alvos cristãos e as nossas metas espirituais. Nós vivemos hoje num mundo que tudo se resume em alcançar metas, bater metas. Mas na vida cristã também. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem alvos na vida. Ele tem metas na vida. A igreja, ela se constitui um corpo na união de todos os seus membros. Cada um de nós é membro do mesmo corpo. E individualmente, nós somos membros uns dos outros, porque estamos agregados ao mesmo corpo. Imaginemos
um desentendimento entre os membros de um corpo. Por exemplo, um desentendimento entre as mãos contra os pés ou os pés contra as mãos. Ou ainda, um desentendimento sobre os dois olhos do corpo humano. Porque um quer olhar para cima, o outro quer olhar para baixo. Quando nós sabemos que o nervo óptico, ele comanda simultaneamente os dois olhos. A falta de entendimento logo terminará por provocar um caos no corpo. A vida de quem de quem fosse, brindado com esse desentendimento, é claro que vai se encher de infelicidade, de descontentamento. E isso tem a tendência de acontecer dentro da igreja. Nas reuniões dos crentes, no corpo de Cristo. Infelizmente, quando um olha apenas para si, não para os demais membros da igreja. Quando um membro olha apenas para si, não para os demais membros do corpo. Na intencionalidade do Senhor Jesus Cristo, a igreja, ela é um por todos e todos por um. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão no corpo entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aí você pode me perguntar, então na igreja todo mundo acerca das coisas de Deus tem que pensar igual? Sim, tem que pensar igual. Para que não haja divergência no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Temos que ter o mesmo entendimento. A mesma compreensão. Mas aí você diz, mas isso é impossível com tantas cabeças pensando diferentemente. É verdade isso. Só que não podemos esquecer que o mesmo Espírito habita dentro de mim e de você. E é esse Espírito que nos faz convergir. Dentro das nossas eventuais divergências. A partir de hoje, nós iniciaremos um novo assunto sobre o fato de que podemos crescer em paciência e podemos crescer na capacidade de compreensão das pessoas, compreendermos melhor as pessoas e assim podermos fazer por elas muitas boas coisas, ainda que nos seja mais difícil e mais custoso. Nesse assunto de paciência e compreensão, nós vamos considerar o crescimento cristão e a maturidade espiritual dos crentes como uma carência de paciência e de compreensão. Trataremos também tanto da união como da unidade. União tem a ver com tem a ver com braços estendidos e abraços.
Unidade tem a ver com a maneira de pensar. Como fatores essenciais a cada um de nós. União e unidade a cada um e a todos que estão dentro do corpo de Cristo. Não poderia assim ficar de fora um apelo ao entendimento, à sempre benéfica paciência, aspectos tão necessários à harmonia, a uma vida de harmonia entre nós. Meus amados, as ênfases fortes do apóstolo Paulo, que ele apresenta-nos no texto da carta aos Filipenses, e também lá na carta aos Colossenses, merecem, da minha parte, da sua parte, uma atenção cuidadosa. Até recentemente, os pastores Ednei e Luciano nos brindaram com uma série de estudos na carta aos Filipenses. E vamos, por mais 3 ou 4 semanas, pensar nesse assunto também na carta aos Filipenses. Portanto, eu quero convidar todos vocês que têm estado com a gente hoje a vir numa caminhada por estas 2 cartas, Filipenses e Colossenses. Uma caminhada curta, não será uma longa caminhada. Pela inteira certeza de que ao final dessa pequena caminhada, nós encerraremos ela com uma nova atitude cristã e com uma nova qualidade espiritual para com os nossos irmãos, para com as nossas irmãs e para com o nosso próximo. Então eu quero ficar por hoje por aqui, lendo de novo, lendo mais uma vez Filipenses 2, versos 1, 2, 3 e 4. Ponha seus olhos de novo lá na carta e acompanhe a leitura. Verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha carreira, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que boa palavra! Palavra de alegria, palavra que nos diz que a nossa alegria, parte dela, está em cuidarmos dos interesses das outras pessoas. Isso significa parar de ser egoísta e parar de ser egocêntrico. Na igreja não há lugar nem para uma coisa, nem para outra coisa. Mas há muito espaço e muito lugar na igreja para cuidarmos dos interesses dos irmãos
que estão passando por necessidades, por carências, e que nós temos de alguma forma uma maneira de podermos abençoar a vida dos nossos irmãos. Esse é o nosso assunto durante algumas semanas. Crescimento através da paciência com os irmãos e da compreensão também com esses mesmos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor, eis-nos diante de dois assuntos de grandíssima importância para a nossa maturidade cristã e para nosso crescimento espiritual: a paciência e a compreensão. Ó Deus, nós lhe pedimos uma ação tão incrivelmente poderosa através da Tua palavra na nossa vida, que ao final de 3 ou 4 semanas mais, cheguemos completamente cientes e conscientes de que podemos sim ser pacientes uns com os outros e sermos compreensivos uns com os outros. Que ao final também, Senhor, sejamos capazes de entendermos que precisamos deixar do lado de fora da nossa vida o egoísmo e o egocentrismo. Porque somos um corpo composto de muitos membros. Que ao final da série de estudos, sejamos capazes de termos alcançado mais união e comunhão e mais unidade em Cristo. Nos abençoe, Pai, porque é isso que queremos fazer e é assim que queremos ser. O tempo todo propícios e inclinados uns para com os outros. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Antes de cantarmos uma música, deixe-me dar uma instrução acerca do momento de oração em família que será feito após o culto, após a música, digo. Ore pela sua igreja, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, ore pelo Brasil, pelos brasileiros. Continue intercedendo a Deus para que Ele intervenha no mundo inteiro acerca dessa pandemia. Ore por nós brasileiros para que tenhamos mais capacidade de sermos disciplinados e seguidores das instruções que nos têm sido dadas. Ore por cura física, mas não esqueça de sempre orar por cura espiritual. Ore. Ore sempre, em todo o tempo. Ore pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelos seus amigos, pelos seus parentes que ainda não experimentaram a graça de Deus em Cristo. Ore pela conversão dos seus familiares que ainda não experimentaram a graça de Deus em Cristo. Ore pela santificação da sua vida.
Ore para que você se torne um crente, uma crente melhor, vivendo a sua vida aos pés da cruz de Cristo, uma vida mais cristianizada. O verdadeiro cristianismo. Ore. Ore pelos ministérios da igreja e pelos ministros. Ore. Está bem? Nós vamos ouvir uma música. E após a música, você em família encerra o culto com uma palavra de oração entre vocês. Me despeço, como sempre desejando, fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e até a próxima quinta-feira.